Como um simples pastor de ovelhas, se tornou o maior rei da história de Israel. Fique até o final e descubra como Davi derrotou um gigante, enfrentou perseguições implacáveis e revelou segredos que podem transformar a sua vida ainda hoje. Em um campo verdejante nas colinas de Belém, um jovem pastor caminhava entre as ovelhas, observando-as com atenção. O sol já começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e laranjas. Esse era o mundo de Davi, simples e tranquilo, mas, ao mesmo tempo, cheio de desafios. Ele era o menor dos 8 filhos de Jessé, o filho que ninguém dava muita atenção. Seus irmãos mais velhos estavam fora, lutando em batalhas ou sendo preparados para cargos importantes, enquanto Davi ficava com as ovelhas, longe das honras e das atenções. No entanto, Davi não se importava com isso. Ele estava sozinho, mas sentia a presença de Deus de uma maneira única. Nos campos, longe das distrações da cidade, Davi encontrava seu refúgio em Deus. O jovem pastor, com seu coração puro e humilde, passava horas tocando sua flauta e compondo canções para o Senhor, aprendendo, a cada dia, a confiar completamente em Deus. Não sabia, mas estava sendo moldado para algo grandioso. Foi então que Deus, em sua sabedoria, enviou o profeta Samuel a Belém. O Senhor tinha uma missão para Samuel: ungir o próximo rei de Israel. Saul, o atual rei, havia desobedecido a Deus, e a sua rejeição estava próxima. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, foi imediatamente apresentado aos filhos mais velhos, que eram imponentes, altos e pareciam ser a escolha perfeita para o rei. No entanto, Deus falou a Samuel: não olhe para a aparência dele nem para sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Com isso, Samuel observou um a um os filhos de Jessé, mas Deus não escolheu nenhum deles. Era como se algo estivesse faltando. Confuso, Samuel perguntou: você não tem mais filhos? Jessé, surpreendido, respondeu: ainda tenho o mais novo, Davi, mas ele está no campo, cuidando das ovelhas. Então, Samuel pediu: traga-o até aqui. Não vamos comer até que ele chegue. Quando Davi entrou na sala, o Espírito de Deus se moveu sobre Samuel, e Deus disse: este é o escolhido. Diante de seus irmãos, que estavam ali, Samuel ungiu Davi com óleo, e, naquele momento, o Espírito do Senhor desceu sobre ele com poder. Embora Davi fosse ainda muito jovem, aquele simples ato marcava o início de uma jornada que mudaria a história de Israel. Ele foi escolhido, não por sua força, mas por seu coração, por sua fidelidade e humildade diante de Deus. O primeiro segredo de Davi é que Deus olha para o coração. Ele não escolhe aqueles que são externamente imponentes, mas sim aqueles que possuem humildade e fidelidade em seu coração. Davi não era o mais forte, nem o mais bonito, mas ele foi escolhido por Deus por sua disposição em servi-lo, sem se importar com as aparências. Isso nos ensina que, ao contrário do que o mundo valoriza, Deus honra aqueles que são fiéis e humildes diante dele, mesmo nas tarefas mais simples da vida. Às vezes, estamos buscando reconhecimento em lugares errados, mas Deus está à espera de um coração puro, pronto para obedecer. Davi não sabia o que o futuro lhe reservava, mas a partir daquele instante, ele estava sendo preparado para algo grandioso. Enquanto os outros filhos de Jessé seguiam com suas vidas, Davi continuava a cuidar das ovelhas, sem perceber que Deus o estava treinando no campo para um reinado que viria mais tarde. Pouco depois de Davi ter sido ungido por Samuel, os filisteus ajuntaram-se em Socó para uma guerra contra Israel. O exército de Israel estava alinhado em uma formação de combate, mas em vez de marcharem para a luta, todos estavam congelados pela grande ameaça que se erguia diante deles. Aquele campo de batalha não era como qualquer outro. O gigante Golias havia desafiado Israel por 40 dias consecutivos. Cada manhã, ele saía de sua tenda, imponente, com sua armadura reluzente e um olhar de desprezo. Ele desafiava o exército de Deus, zombando da coragem dos israelitas, dizendo: escolham um homem para lutar contra mim. Se ele me vencer, nós nos renderemos. Mas se eu vencer, todo o exército de Israel será nosso escravo. O exército de Israel, diante de sua força física e imponente altura, sentia-se pequeno e impotente. Nenhum soldado se atrevia a enfrentar o gigante, nem mesmo o rei Saul, que, por ser um homem de estatura alta e experiência em batalha, deveria ser o primeiro a encarar o desafio.
O medo era visível nos rostos de todos. Eles viam Golias como uma ameaça impossível de vencer, e a batalha parecia perdida antes mesmo de começar. Entretanto, em Belém, na casa de seu pai, Davi, um simples pastor de ovelhas, continuava com sua rotina. Ele não sabia dos eventos que se desenrolavam no acampamento militar, mas seu pai, Jessé, o chamou e lhe pediu que levasse comida aos seus irmãos que estavam no campo de batalha. Davi, sempre obediente e fiel, prontamente aceitou a tarefa, sem imaginar que aquele simples gesto levaria a um encontro com seu destino. Ao chegar ao acampamento, Davi viu de imediato o exército de Israel em pânico. Seus irmãos estavam entre os soldados, e foi quando ele ouviu pela primeira vez o desafio de Golias. O gigante zombava de Israel, e os soldados, aterrorizados, se afastavam. O que mais impressionou Davi foi a falta de ação de todos. Ele olhou para aqueles homens e perguntou: por que estão todos com tanto medo? Quem é esse filisteu incircunciso, que desafia os exércitos do Deus vivo? Seus irmãos o repreenderam, dizendo-lhe para não se meter naquela situação. Eles o viam apenas como um menino, que não entendia a seriedade da guerra. Mas Davi não se intimidou. Ele não via o problema do tamanho do gigante, mas a falta de fé nos que estavam ao seu redor. A palavra de Davi logo chegou até o rei Saul, que mandou chamá-lo. Quando Davi entrou na presença de Saul, o rei olhou para ele e disse: você não pode lutar contra esse filisteu. Você é apenas um jovem, e ele é um guerreiro experiente desde a juventude. Davi, porém, não se deixou abalar. Ele sabia que a batalha não era sua, mas de Deus. Com confiança, ele respondeu ao rei: quando eu cuidava das ovelhas de meu pai, um leão e um urso vieram e pegaram uma ovelha. Eu os persegui e os ataquei, e Deus me livrou de suas garras. Este filisteu não será diferente. O Senhor me livrará dele também. Saul, impressionado com a fé de Davi, tentou convencê-lo a usar sua própria armadura e armas, mas Davi, que não estava acostumado com aquele equipamento pesado, recusou. Em vez disso, ele pegou sua funda, uma simples ferramenta de pastor, e escolheu 5 pedras lisas no riacho. Davi sabia que o que ele precisava não era de uma espada ou escudo, mas da fé em Deus. O segundo segredo de Davi é que não importa o tamanho do gigante, o que importa é a fé que você tem em Deus. Davi não se sentiu intimidado pela grandeza de Golias, pois ele sabia que Deus estava ao seu lado. Os soldados de Israel viam apenas um gigante de carne e osso, mas Davi viu um desafio espiritual. Ele sabia que a vitória não estava nas armas ou na força física, mas na fé em Deus que poderia derrotar qualquer inimigo. Quantas vezes nós também olhamos para nossos problemas e nos sentimos pequenos e impotentes? Mas, como Davi, precisamos lembrar que a nossa força não vem de nós, mas de Deus. Quando colocamos nossa confiança nele, não há gigante grande demais para a intervenção divina. Mas a batalha estava prestes a começar, e o que aconteceria a seguir, ninguém poderia prever. Davi estava pronto para enfrentar o impossível, mas até onde sua fé e coragem o levariam? A tensão era palpável, e o resultado ainda parecia um mistério. O que Davi não sabia era que a vitória que ele buscava traria consequências muito maiores do que ele jamais imaginara, e poderia mudar para sempre a história de Israel. Quando Davi entrou no campo de batalha, o cenário era desesperador. O exército de Israel, amedrontado, parecia já ter perdido antes mesmo de lutar. O gigante Golias, com seus mais de 3 metros de altura, sua armadura reluzente e sua lança afiada, desafiava novamente os soldados de Israel. Sua voz trovejante ecoava pelo acampamentos, zombando, desafiando, tentando esmagar a coragem do povo de Deus. Escolham um homem. Se ele me derrotar, nós nos rendemos, mas se eu derrotá-lo, todo o exército de Israel será meu escravo. Davi, com seus olhos fixos no gigante, não se deixou abalar. O que ele viu não foi um guerreiro imbatível, mas uma oportunidade para a glória de Deus. A fé em seu coração queimava mais forte do que qualquer medo que o cercasse. Ele havia sido escolhido por Deus para um propósito muito maior, e nada, nem mesmo um gigante, poderia impedir o que estava por vir. O exército de Israel observava enquanto Davi se aproximava de Golias. O gigante, com seu olhar de desprezo, olhou para o jovem e riu. Ele zombou da aparência de Davi,
desdenhando a simples figura de um pastor frente à sua própria força imensa. Sou um cachorro, para você vir contra mim com paus e pedras, disse Golias, cheio de raiva. Davi, porém, não vacilou. Ele levantou a funda e, em um movimento rápido, colocou uma das pedras nela. Seus olhos estavam fixos em Golias, mas seu coração estava ainda mais fixo em Deus. Ele sabia que essa batalha não era sua, mas de Deus, e que Deus jamais deixaria um desafiante dos exércitos do Senhor prevalecer. Davi lançou a pedra com precisão, e, em um movimento milagroso, a pedra acertou a testa de Golias com tanta força que o gigante caiu de joelhos, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. O estrondo do impacto foi como um trovão, e o exército de Israel, que havia estado em silêncio e medo, explodiu em um grito de vitória. A batalha, que parecia perdida antes de começar, já havia sido vencida. Mas a vitória não se deu por causa da habilidade de Davi com a funda, mas porque Deus estava com ele. O terceiro segredo de Davi é que a verdadeira força vem da confiança em Deus, não nas circunstâncias ou nas armas que temos. Golias era fisicamente imenso, mas Davi sabia que, com Deus ao seu lado, até o maior dos gigantes se tornaria nada. Ele nos ensina que, por mais que os problemas em nossa vida possam parecer intransponíveis, quando colocamos nossa confiança em Deus, o impossível se torna possível. Às vezes, as respostas de Deus não vêm na forma de forças humanas, mas em uma simples confiança que Ele nos guiará, não importa o quão grande seja o obstáculo. Davi não venceu Golias por sua força, mas pela sua fé. Mas a vitória de Davi sobre Golias foi apenas o começo. O que ele não sabia era que, ao derrotar o gigante, ele havia iniciado uma nova era para Israel, mas também atraído novos inimigos. A fama de Davi se espalhou rapidamente, e agora ele seria mais do que um simples pastor de ovelhas. Ele seria o herói de Israel. Mas a atenção que ele recebia nem sempre seria positiva. O rei Saul começaria a ver Davi não mais como um aliado, mas como uma ameaça. Davi não sabia que, enquanto ele se preparava para receber as honras da vitória, seu maior desafio ainda estava por vir. Um desafio que testaria sua lealdade, sua fé e sua paciência de maneiras que ele nunca imaginou. Após a vitória de Davi sobre Golias, o exército de Israel estava em festa. O gigante filisteu estava caído, e o povo de Israel, finalmente, começou a ver um futuro promissor, com um jovem pastor como herói. Davi se tornou uma figura popular, reverenciada por todos. Sua coragem e fé haviam feito dele o símbolo de esperança para uma nação que vivia sob a ameaça constante dos filisteus. A fama de Davi se espalhou rapidamente, e ele logo passou a ser uma presença constante na corte do rei Saul. O rei, inicialmente grato pela vitória de Davi, o convidou para servir em seu palácio. Mas logo o que parecia uma grande amizade se transformaria em uma profunda rivalidade. Quando o exército de Israel retornava de uma campanha vitoriosa, as mulheres da cidade saíram às ruas para celebrar a grande vitória. Elas cantavam e dançavam, louvando os heróis do dia. Mas, em meio aos cânticos, algo inesperado aconteceu. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Essas palavras, que inicialmente pareciam apenas uma exaltação à bravura de Davi, foram como uma lâmina afiada no coração de Saul. O rei, que antes havia acolhido Davi como um aliado, agora via-o como uma ameaça. A inveja e os ciúmes começaram a corroer a alma de Saul, e ele não pôde mais esconder o quanto se ressentia do jovem. A ira de Saul foi tão grande que, em um momento de desespero, ele passou a olhar para Davi com olhos diferentes. Ele já não o via mais como o herói nacional, mas como alguém que desafiava seu trono. O rei temia que Davi se tornasse uma figura mais poderosa do que ele, e isso despertou o medo em seu coração. Saul, cego pela inveja, tentou matar Davi várias vezes. Em uma dessas ocasiões, enquanto Davi tocava a harpa para acalmar o espírito perturbado do rei, Saul pegou uma lança e a lançou em direção ao jovem. Davi teve que escapar por pouco, se refugiando em diferentes lugares e vivendo como um fugitivo. A amizade entre eles, que parecia tão promissora, havia se transformado em perseguição e desconfiança. Davi, um jovem que havia sido escolhido por Deus para ser rei, estava agora sendo caçado pelo próprio rei de Israel. Saul, em sua insegurança e ciúmes, não conseguia mais ver a mão de Deus sobre Davi,
e a confiança que antes existia entre eles foi substituída por uma perseguição impiedosa. Enquanto isso, Davi não revidava. Ele sabia que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Mesmo diante do perigo constante, ele se manteve fiel a Deus e respeitou a autoridade do rei Saul. Davi não queria tomar o trono de Saul à força, mas esperava pacientemente pelo tempo de Deus. O quarto segredo de Davi é que ele sabia esperar pelo tempo de Deus, mesmo quando a inveja e a perseguição o cercavam. Em vez de revidar e buscar vingança contra Saul, Davi confiou que Deus o protegeria e que, no tempo certo, ele tomaria o lugar que lhe havia sido prometido. Às vezes, quando enfrentamos injustiças ou perseguições, a tentação é grande de revidar ou de agir com raiva, mas Davi nos ensina a esperar em Deus. Ele sabia que Deus faria justiça na hora certa. Não importa o quanto as pessoas ao nosso redor nos tratem mal ou tentem nos derrubar, a confiança em Deus e a paciência sempre prevalecerão. Às vezes, Deus usa as dificuldades para nos preparar para algo maior, e a perseguição de Saul foi, na verdade, uma escola onde Davi aprendeu a confiar mais em Deus do que em suas próprias forças. Enquanto Davi fugia da perseguição de Saul, ele não sabia que o maior teste de sua fé ainda estava por vir. O rei continuava a caçá-lo, mas havia algo dentro de Davi que o impelia a não desistir. Ele sabia que, se estava sendo perseguido, era porque Deus ainda tinha um grande plano para ele. Mas a prova da sua paciência e fidelidade seria posta à prova em um encontro que mudaria tudo. A perseguição de Saul a Davi se intensificava a cada dia. O rei de Israel, consumido pela inveja e pelo medo, estava disposto a fazer qualquer coisa para destruir o jovem que ele via como uma ameaça. Davi, por sua vez, continuava a fugir, mas, em vez de se enfurecer contra Saul, ele permanecia confiando em Deus e esperando pelo momento certo. Foi em um desses momentos, enquanto Davi estava se escondendo nas cavernas de Engedi, que Deus lhe deu uma oportunidade única de pôr à prova o caráter que ele estava moldando em Davi. Saul, ao saber onde Davi estava, decidiu que iria àquela caverna pessoalmente para matar o jovem. Com um exército de soldados a seu lado, ele foi atrás de Davi. Mas algo surpreendente aconteceu. Saul entrou na mesma caverna onde Davi e seus homens estavam escondidos, sem saber que eles estavam lá. Era um momento de ouro, um daqueles momentos em que muitos pensariam: agora é a hora de Davi agir. Agora ele pode finalmente se vingar. Os homens de Davi, ao verem a oportunidade, disseram-lhe: este é o dia em que Deus disse: eu entreguei teu inimigo em tuas mãos. Faça o que quiser. Os homens de Davi esperavam que ele aproveitasse a oportunidade e matasse Saul, que estava completamente indefeso. Mas Davi, cheio de sabedoria e temor a Deus, não agiu impulsivamente. Ele apenas cortou um pedaço da capa de Saul, sem que o rei percebesse. Depois disso, Davi ficou arrependido por ter até tocado na capa do rei, e disse aos seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, o ungido do Senhor, de levantar minha mão contra ele, pois é o Senhor quem o escolheu. Davi, com um coração puro e uma fé inabalável, não levantou sua mão contra Saul, mesmo tendo toda a razão para fazê-lo. Ele compreendia que, apesar de Saul ser um rei injusto e cruel, Deus era quem o havia colocado ali e que só Deus tinha autoridade para tirá-lo de lá. Após deixar Saul sair da caverna, Davi foi atrás dele e, de longe, chamou o rei. Meu senhor, o rei, por que ouvis a palavra de homens que dizem: Davi quer te fazer mal? Vê, aqui está o pedaço da tua capa. Eu poderia ter te matado, mas não o fiz. E agora, sabendo disso, não tenho outro desejo senão te pedir que te arrependas da tua perseguição contra mim. A resposta de Saul foi impressionante. Ele, tocado pela ação de Davi, reconheceu que o jovem era mais justo que ele. Saul ficou profundamente arrependido e disse a Davi: tu és mais justo que eu, porque me recompensaste com o bem, e eu te recompensei com o mal. Essa atitude de Davi não foi apenas uma demonstração de coragem física, mas, principalmente, uma prova de sua pureza de coração. Ele sabia que o perdão não vinha de um impulso emocional, mas de uma confiança em Deus e na sua justiça. Mesmo com todas as dificuldades que enfrentou, Davi não buscou vingança, mas entregou tudo nas mãos de Deus, confiando que ele resolveria a situação de maneira justa.
O quinto segredo de Davi é que o perdão verdadeiro vem de um coração que confia em Deus. Quando Davi recusou a matar Saul, ele não estava simplesmente sendo bondoso, ele estava demonstrando uma confiança plena na justiça de Deus. Ele sabia que, apesar de estar sendo perseguido injustamente, Deus tinha um plano perfeito para sua vida, e que a vingança não era seu papel. Às vezes, é difícil perdoar aqueles que nos ferem. Nossa tendência natural é querer retribuir o mal com o mal, mas a história de Davi nos ensina que o perdão verdadeiro vem quando confiamos que Deus tem o controle de todas as coisas. O perdão não é sobre a outra pessoa, mas sobre nós, permitindo que Deus seja o juiz e que, ao perdoarmos, desistimos de controlar a situação. Davi não negou a dor ou a injustiça que sofria, mas, em vez de buscar vingança, ele buscou Deus, e Deus o honrou por isso. O verdadeiro perdão é libertador, e Davi sabia que, ao liberar Saul, ele também se libertava da dor da perseguição e do ódio. No entanto, mesmo depois desse ato de perdão, a história de Davi ainda não tinha acabado. O rei Saul poderia até ter se arrependido naquele momento, mas sua dúvida e ciúmes ainda estavam presentes. A jornada de Davi estava longe de terminar, e os desafios à frente seriam ainda maiores. Davi sabia que Deus o estava moldando para algo maior, mas ele ainda teria que lidar com muitos conflitos internos e externos, enquanto aguardava o momento perfeito de Deus para assumir o trono. A história de Davi estava longe de ser um conto de glória, mas um processo de formação e fé. Depois do momento de reconciliação em que Davi perdoou Saul, muitos pensaram que a perseguição do rei finalmente teria acabado. Contudo, a mudança de coração de Saul foi apenas superficial. A ira e o medo de que Davi tomasse seu trono estavam mais fortes do que nunca. Mesmo depois de admitir sua falha, Saul não conseguiu mudar sua postura em relação a Davi, e a tensão entre os dois voltou a crescer. A vida de Davi se tornou cada vez mais difícil, e ele foi forçado a viver como um fugitivo, deslocando-se constantemente para escapar da mão de Saul. Davi não queria guerra, mas, mesmo assim, a perseguição implacável de Saul o levou a uma situação onde não havia mais caminho de volta. O rei estava decidido a eliminar Davi, de qualquer maneira. Davi, agora refugiado, começou a buscar abrigo fora de Israel, fugindo para terras estrangeiras. Ele se dirigiu para Aquis, rei de Gate, uma cidade filisteia, com a esperança de encontrar proteção. Ao chegar a Gate, ele foi reconhecido pelos habitantes locais como o mesmo Davi que havia matado Golias. O medo tomou conta do coração de Davi, pois ele temia que o rei filisteu, Aquis, o entregasse a Saul. Nesse momento de grande pressão, Davi precisou recorrer à sua astúcia. Para evitar ser capturado, Davi fez-se passar por louco diante de Aquis, permitindo que saliva escorresse por sua barba e agindo de maneira totalmente irracional. A estratégia deu certo, e Aquis, confundido e preocupado com a possibilidade de Davi ser um homem desequilibrado, não o perseguiu mais. Assim, Davi conseguiu escapar para uma caverna de Adulão, onde muitos homens aflitos e desesperados, como ele, começaram a se juntar a ele, formando um pequeno exército de deserdados. Mesmo com o exército de Davi crescendo, ele sabia que não poderia viver para sempre em exílio. A solidão e a perseguição constante o haviam levado a um ponto de desespero. Mas foi ali, na caverna, que Davi experimentou a presença real de Deus de maneira profunda. Ele cantava salmos, orava e buscava forças em Deus, sabendo que sua esperança não estava nas armas nem em suas forças, mas na providência divina. O Senhor não o deixou sozinho. Durante esse período difícil, Davi foi fortalecido e começou a entender que a sua jornada de sofrimento estava o moldando para se tornar um líder mais forte e mais dependente de Deus. Mas a história de Davi não seria marcada apenas por vitórias, mas também por momentos de quebra e reflexão profunda. O sexto segredo de Davi é que Deus usa os momentos de maior fraqueza e desespero para nos fortalecer. A fuga de Davi para a caverna de Adulão simboliza como, em nossos momentos de solidão e desespero, Deus pode nos encontrar e nos fortalecer espiritualmente. Quando estamos em nossos piores momentos, Deus está trabalhando em nós, moldando-nos para algo maior. Davi não perdeu a fé, mesmo quando parecia que todas as portas se fechavam. Ele confiou que, mesmo no exílio, Deus tinha um propósito. O que parecia ser o fim de tudo, na verdade, era uma oportunidade para Davi se aprofundar mais em sua relação com Deus e se preparar para o reinado que ainda estava por vir.
Quantas vezes em nossas vidas nos sentimos sozinhos, perseguidos ou sem esperança? Davi nos ensina que, nesses momentos, a fé é o que deve nos sustentar. A confiança em Deus nunca deve ser substituída pelas circunstâncias externas, porque Deus é fiel para cumprir suas promessas, mesmo quando tudo parece perdido. Mas a jornada de Davi ainda estava longe de terminar. Enquanto ele se fortalecia na caverna, Deus havia preparado algo muito maior para ele. A vingança sobre Saul poderia ter sido um impulso imediato para Davi, mas Deus estava trabalhando para que ele fosse reconhecido como rei legítimo, não pela força de sua espada, mas pela força de sua fé. Após tudo o que aconteceu, Davi sabia que sua jornada ainda não estava completa. Ele havia fugido por longos anos, enfrentando desafios, perdão e provações que o haviam amadurecido. Ele não era mais o jovem pastor que tocava harpa nas montanhas. Agora, Davi era um homem formado pela dor, mas com fé inabalável. A história de Davi e Saul parecia estar finalmente chegando a um ponto crucial. Saul, desesperado para erradicar a ameaça que via em Davi, ainda o perseguia, mas a verdade é que o próprio rei começava a perceber que seus dias no poder estavam contados. A dúvida e a insegurança o corromperam, e ele começava a perder o controle do reino. Davi, por sua vez, continuava sendo perseguido, mas também sabia que o momento da vingança estava ao seu alcance. Numa noite de perseguição, Davi e seu sobrinho Abisai conseguiram se aproximar do acampamento de Saul enquanto ele dormia, rodeado por seus soldados. A tentação era grande. Davi tinha a oportunidade perfeita para acabar de uma vez por todas com seu inimigo, o homem que o perseguira sem piedade. Abisai, em sua impetuosidade, sugeriu que Davi matasse Saul enquanto ele dormia, dizendo: Deus entregou o teu inimigo em tuas mãos hoje. Deixa-me matá-lo de uma vez, e não haverá mais perseguição. Mas Davi, com um coração cheio de sabedoria, respondeu: Não o matemos. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Davi sabia que não era sua responsabilidade destruir Saul. Ele confiava que, se fosse da vontade de Deus, o Senhor faria justiça em seu tempo. Então, em vez de matar Saul, Davi pegou a lança do rei e o jarro de água ao seu lado, sem ser notado, e se afastou. Quando a manhã chegou, Davi chamou de longe o rei Saul e seus soldados, desafiando-os com a lança de água e a lança que ele havia retirado. Ele disse a Saul: Por que me persegues, meu senhor? Olha aqui, tua lança e teu jarro. Eu poderia ter te matado, mas em vez disso, te trouxe isso como um sinal de que minha intenção nunca foi te prejudicar. Saul, mais uma vez tocado por essa atitude, reconheceu que Davi tinha razão. Ele se arrependeu profundamente de suas ações e, com lágrimas nos olhos, pediu perdão. Tu és mais justo que eu. Eu te persegui sem razão, e tu me mostraste bondade. Que o Senhor te abençoe e te faça rei sobre Israel. A relação entre os dois, embora marcada por muitos altos e baixos, agora se aproximava de um fim, e Davi sabia que esse momento estava mais próximo do que nunca. O sétimo segredo de Davi é que, mesmo quando temos a oportunidade de fazer justiça com as próprias mãos, Deus nos chama a confiar em sua justiça divina. Davi teve várias chances de matar Saul e pôr fim à sua dor e perseguição, mas ele escolheu confiar que, se fosse da vontade de Deus, Saul cairia por si mesmo. Essa é uma lição poderosa para todos nós. Muitas vezes, nos sentimos tentados a tomar controle das situações e buscar vingança quando somos injustiçados. Mas a história de Davi nos ensina que a verdadeira força está em confiar que Deus tem o controle de tudo, e que a nossa obediência a Ele é mais importante do que buscar satisfazer os nossos próprios desejos de justiça. Davi não buscou a vingança. Ele confiou que Deus resolveria a situação no tempo certo. E, com isso, Deus honrou a sua fé e o preparou para assumir o trono de Israel. Mas a história de Davi ainda não acabou. O rei Saul, embora tenha se arrependido por um momento, não poderia mudar a sua natureza instável, e, antes de morrer, ele ainda teria que enfrentar uma última batalha. A jornada de Davi estava prestes a dar um grande passo, e seu destino final ainda estava sendo preparado por Deus. Depois de anos de fuga, perseguição e desafios, o momento finalmente havia chegado. Davi não só havia sobrevivido, como também foi forjado pelo fogo de suas provações.
Ele havia aprendido os segredos de Deus, fortalecido sua fé e estava pronto para assumir a liderança de Israel. Com a morte de Saul, o reino de Israel estava em ruínas, mas o plano de Deus para Davi estava prestes a se concretizar. O povo sabia que a promessa feita a Davi seria cumprida, mas a transição para o reinado não seria simples. Embora Davi fosse o escolhido de Deus, havia resistência. O filho de Saul, Esbozete, foi proclamado rei por um grupo de seguidores fiéis, e o reino se dividiu. Davi teve que lutar contra as divisões internas, e uma vez mais, colocar a sua confiança em Deus para que ele fosse o juiz e o guia de sua jornada. No entanto, a mão de Deus estava sobre Davi, e, após uma série de batalhas e alianças, o povo de Israel finalmente reconheceu em Davi o rei legítimo. Ele não era apenas um líder militar, mas alguém que conquistou os corações das pessoas. Ele governava com sabedoria, e o seu reinado começou a trazer paz e prosperidade a uma nação que antes vivia em constante conflito. Quando Davi foi finalmente coroado em Hebrom, ele deu um passo histórico. Não foi o orgulho ou a arrogância que tomou conta dele, mas sim um profundo sentimento de gratidão e humildade. Ele sabia que nada daquilo teria sido possível sem a direção divina e a ajuda de Deus ao longo de sua jornada. E, assim, Davi, o menino pastor, que se levantou contra o gigante Golias, que enfrentou a perseguição de Saul, que aprendeu a esperar no tempo de Deus, finalmente tomou seu lugar como rei de Israel. Ele não havia conquistado o trono por sua força militar, mas pela sua fidelidade e pela confiança no plano soberano de Deus. O reinado de Davi trouxe prosperidade, mas também ensinou que a verdadeira liderança vem de um coração humilde e obediente a Deus. Ele foi ungido não por ser perfeito, mas por ter sido um homem segundo o coração de Deus. Sua história é um testemunho de como Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias, transformando fraquezas em forças e o impossível em possível. E quando Davi olhou para sua vida, ele sabia que a verdadeira vitória não estava nas batalhas que ele venceu, mas no relacionamento com Deus que ele cultivou ao longo de toda a sua jornada. Deus o escolheu não pelo seu físico, ou pela sua habilidade de guerreiro, mas pelo seu coração. O verdadeiro segredo de Davi era a dependência de Deus em todos os momentos, seja na caverna de Adulão ou diante de Golias. Davi se tornou o maior rei de Israel, mas Jesus também viria mais tarde como descendente de Davi, e através de sua linhagem, ele traria salvação para todo o mundo. O último segredo de Davi é que Deus honra aqueles que têm um coração puro e obediente. A jornada de Davi, com todas as suas dificuldades e desafios, nos ensina que a verdadeira grandeza vem de nossa dependência total de Deus, e não de nossas habilidades, riquezas ou conquistas externas. Davi foi grande porque sua fé nunca vacilou, mesmo nas horas mais escuras de sua vida. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele nos leva a conquistar o impossível, assim como fez com Davi. O que podemos aprender com a história de Davi? Que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está nos preparando para algo maior. Ele nos fortalece, nos ensina e nos guia. Não importa quantos gigantes enfrentemos, Deus tem um propósito para nós e nada é impossível para Ele. E assim, a jornada de Davi nos mostra que, com Deus, podemos conquistar até o impossível. Agora, cabe a nós colocar em prática o segredo de Davi, confiar totalmente em Deus e seguir com coragem, porque, se Ele nos escolheu, nada poderá nos parar. Gostou dessa jornada épica de Davi? Agora, é hora de você refletir sobre o que aprendeu com a história de Davi e como essa fé pode ser aplicada na sua vida. Deixe seu like se você acredita que Deus pode te ajudar a conquistar o impossível. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história incrível de superação, fé e conquistas baseadas na Bíblia. E, se você conhece alguém que precisa ouvir sobre a força de Davi e a confiança em Deus, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Comente abaixo. Qual foi o maior segredo de Davi para você? Como você pode aplicar esse segredo na sua própria vida? Fiquem todos com Deus e com a sabedoria da palavra.